Você está amarrado a uma cadeira. As mãos estão amarradas atrás das costas. Metal frio nos pulsos. Uma sala sem janelas. 3 homens diante de você. Um deles segura uma pistola. Não está tremendo. Ele diz que você vai morrer, que você vendeu explosivos para a concorrência deles, que por sua culpa eles perderam território, que por sua culpa homens morreram. Você olha para ele sem interromper. Não porque não tenha medo, mas porque entende o que acontece. Ele não está furioso por traição, está furioso por desvantagem. Quando termina, você levanta o olhar. Se eles queriam armas melhores, só precisavam pagar mais. Silêncio. Não é arrogância, é clareza. Você não escolheu a concorrência deles. Eles investiram mais. Neste mundo, lealdade não é emocional, é financeira. Você respira devagar e explica que nunca vende superioridade absoluta. Você vende níveis. Eles compraram um. O rival comprou o próximo. Não é pessoal, é mercado. O homem com a pistola não te olha mais do mesmo jeito. Agora pensa. Você explica que o erro não foi confiar em você, mas assumir que o inimigo não investiria mais. Você se inclina, o quanto as cordas permitem. Podem me matar, mas amanhã vão precisar de vantagem. Sem mim vão comprar no escuro. Eles trocam olhares. Você sabe o que acontece. Quando o medo se mistura com a perda, buscam controle. E você é controle. Você explica o equilíbrio. Se um dominar rápido demais, o conflito acaba. Se acaba, o território muda e novos atores entram. A estabilidade lucrativa não é a vitória total, mas a tensão mantida. Você não os traiu. Você os manteve no jogo. Assim como você poderia se manter nele também, se inscrevendo no canal. O rival não comprou para destruí-los, mas para negociar de cima. Se igualarem o investimento, a balança volta ao centro. A pistola baixa alguns centímetros. Não por confiança, mas por lógica. Você lembra que todos te chamam. Governos, máfias e redes privadas. Todos querem um pouco mais. E só você sabe o quanto é suficiente. As cordas começam a se soltar. Não porque você seja inocente, porque você é útil. Enquanto te libertam, você diz a frase que define sua carreira. Você não vende armas. Você vende equilíbrio. E equilíbrio sempre tem preço. Naquela noite você não morre. É nessa noite que você aumenta sua tarifa. Aproveite para se inscrever no canal. Porque é assim que começa a verdadeira história. Quando você sobrevive a uma tentativa de assassinato, você não é mais um fornecedor. Você é indispensável. Você sai daquela sala com as marcas das cordas ainda nos pulsos. Anda por um corredor escuro enquanto os mesmos homens que quase te mataram agora te escoltam. Eles não estão te libertando. Estão te protegendo. Lá fora, o veículo está ligado. Portas abertas. Motor roncando. Você entra sem dizer uma palavra. Dentro, um deles atende uma ligação. Ele não sabe que você está observando. Você escuta apenas fragmentos. Sim, ele ainda está vivo. Sim, o liberamos. Não, não é negociável. Ele desliga. Olha para você diferente. Você não é mais o traidor. Você é o ativo que quase perderam. Naquela noite, o rumor se espalha. Tentaram te matar e falharam. Você continua operando. Em outra área da cidade, um grupo armado analisa mapas e comunicações criptografadas. Se eles conseguirem garantias, ficamos de fora. Não falam de você como pessoa. Falam de você como vantagem estratégica. Em outra cidade, revisam relatórios financeiros. Aumentaram sua capacidade em 30%. Ele está por trás disso. Eles não precisam de provas, precisam agir. Você começa a receber mensagens criptografadas. Proteção garantida. Prioridade absoluta. Exclusividade regional. Não são gestos de lealdade. São decisões impulsionadas pelo medo. Agora eles competem para te acessar. Quem chega primeiro, quem recebe primeiro, quem paga mais. Vigilam seus movimentos. Interceptam contatos. Infiltram intermediários. Num depósito abandonado, representantes rivais chegam a uma conclusão. Se alguém controla, os outros desaparecem. Então ninguém controla. Lá você entende que ganhou. Não pelo poder, porque todos precisam que você continue livre. Você convoca uma reunião em território neutro, sem símbolos nem armas visíveis. Delegados inimigos entram sem se olhar. Você fala com clareza. Se alguém tentar te controlar, os outros se unirão contra ele. Se eliminarem você, perderão o equilíbrio que mantém a competição aberta. Você não negocia. Estabelece regras, pagamentos antecipados.
Entregas definidas. Sem exclusividade total. Um protesta. Você responde com números. Se um lado domina rápido demais, o rival colapsa. Se colapsa, novos atores entram e ninguém controla o conflito. O equilíbrio prolongado é mais lucrativo que a vitória imediata. Eles entendem. Não por confiança, mas por necessidade. Dias depois, aumentam as transferências e as garantias. Já não pagam só por armas, pagam por prioridade. Pagam por informação, pagam para não ficar para trás. Você ajusta o fluxo, limita quem cresce rápido demais, reforça quem perde terreno. Você não destrói conflitos, você os administra. E o mundo continua em movimento. As fronteiras mudam centímetros, não quilômetros. A violência se mantém constante, não definitiva. E todos sabem algo que nunca admitirão em voz alta. Enquanto você existir, ninguém pode se arriscar a te perder. Tentaram executar você. Agora disputam sua sobrevivência. Não por respeito, por necessidade. E nesse mundo, a necessidade é mais forte que o ódio. Você sobe em seu avião privado sem anunciar destino. O hangar fica para trás. As luzes da cidade se tornam pontos mínimos sob as asas. Você não fala com ninguém durante o voo. Apenas revisa relatórios, mapas, números de baixas, rotas bloqueadas. Você vai para um país em chamas. Do alto, a guerra não tem ideologia. Tem fumaça. Colunas negras subindo de zonas industriais, bairros perfurados por explosões, estradas cortadas como cicatrizes abertas. Você pousa numa pista militar improvisada. Você é recebido por soldados tensos, dedos próximos ao gatilho, olhos desconfiados. Eles te escoltam até um prédio administrativo com janelas reforçadas. Na sala de reuniões, os generais não se levantam quando você entra. Um deles fala primeiro. Não negociamos com intermediários privados. Você não levanta a voz. Diz que entende a postura deles. Diz que também entende a escassez deles. Projeta números na tela. Inventários decrescentes. Linhas de suprimento interrompidas. Tempos de reposição impossíveis sob embargo. Silêncio desconfortável. O general repete. Não negociaremos. Então você coloca sobre a mesa um documento. Ele não existe oficialmente. Não tem verificação imediata. Apenas selos, assinaturas, linguagem institucional. Você diz que é uma ordem presidencial. Diz que eles foram instruídos a aceitar seus termos e condições de forma excepcional. Você não pisca, não dá espaço para dúvidas técnicas. Fala de coordenação estratégica, acordos paralelos, alinhamento geopolítico. Eles se olham. Não sabem se é real, mas sabem que, se for, desobedecer pode custar o cargo. Se não for, precisarão de tempo para comprovar. E tempo é o único que eles não têm. Eles aceitam as armas. Você assina o contrato. A carga é descarregada em poucas horas. Você não comemora. Entra no avião antes do amanhecer. Você cruza a linha de frente. Do outro lado, a paisagem muda de bandeira, não de destruição. As cidades têm os mesmos traços. Os soldados, o mesmo cansaço. Você é recebido em um complexo fortificado. Mais improvisado. Mais paranoico. Aqui nem fingem cortesia. Sabemos que você tratou com eles, te dizem. Você assente. Não nega. Explica que o equilíbrio é o que mantém a negociação futura possível. Se um esmagar o outro imediatamente, o conflito termina sem reconfiguração favorável. Você mostra números, projeções e simulações de desgaste. Quando também recusam, você repete a jogada. Outra ordem presidencial, outro argumento de coordenação oculta. Explica que sua intervenção evita superioridade absoluta prematura e preserva capacidade suficiente em ambos os lados para forçar uma negociação futura. Eles não sabem se você mente, mas precisam acreditar que existe um plano por trás do caos. Eles compram. Você assina novamente. O mesmo avião decola em silêncio. Do alto, a linha de frente é uma fratura irregular na terra. Horas depois, você pousa em um país em paz. Uma pista privada, segurança discreta e veículos de luxo te esperam. Te levam por uma estrada arborizada até uma mansão isolada, iluminada como uma celebração secreta. Lá dentro te esperam mafiosos bilionários. Eles não te recebem como fornecedor, mas como um rei que retorna conquistando territórios invisíveis. Aplausos contidos, sorrisos calculados, taças erguidas. Você caminha entre eles sabendo o que pensam. Você fez mais do que vender armas. Armou uma armadilha em plena guerra.
Ambos os lados acreditam ter vantagem legítima e escalada sob controle. Você plantou essa ilusão. Um mafioso pergunta: foi por equilíbrio? Por estabilidade? Você olha para ele. Não foi por princípios. Não foi por paz. Você para sob o lustre central e o salão fica em silêncio. Você diz a verdade. A guerra é lucrativa. A paz vale mais. A guerra desgasta recursos. A paz reconstrói países. A guerra cria urgência. A paz gera contratos ilimitados. Você explica que ambos os lados estão financeiramente exaustos e precisarão de uma ponte para sair sem parecer derrotados. Um mediador neutro. E esse mediador já está dentro das cadeias de suprimentos deles. Você. O silêncio pesa porque todos entendem. Um homem de terno cinza pergunta: quanto custaria encerrar o conflito? Você sorri levemente. Assim como eu sorrirei. Se você curtir e se inscrever no canal. Você não dá um valor. Você propõe algo diferente. Pergunta quanto estariam dispostos a pagar para explorar essa transição. Quanto vale ter prioridade na reconstrução? Quanto vale financiar o acordo que depois todos venderão como iniciativa humanitária? Quanto vale aparecer como o salvador depois de ter alimentado o incêndio? Eles sabem que você armou uma armadilha perfeita. Se a guerra continuar, todos ganham de forma gradual. Se a paz chegar sob sua estrutura, alguém ganhará exponencialmente. Você se aproxima da mesa principal. Não haverá exclusividade, você diz. Os olhares se tensionam. Haverá leilão. Direto, sem intermediários. Quem oferecer mais liderará a arquitetura financeira da paz. Quem oferecer mais controlará os contratos de reconstrução. Quem oferecer mais decidirá qual empresa reconstruirá qual cidade. Alguém tenta protestar. Você lembra de algo simples. Se alguém tentar bloquear os outros, eles se aliarão. A concorrência os mantém disciplinados. Então acontece o inevitável. Começam a dar lances. Não em voz alta. Não com gritos. Com números escritos em tablets criptografados. Com gestos mínimos. Com assistentes validando transferências preliminares. As quantias crescem. Já não falam em milhões. Falam de estruturas, fundos, consórcios, garantias. Você permanece em silêncio enquanto competem. Não por armas nem território. Pela paz. Eles não acreditam nela. Entendem que quem a controlar dominará o dinheiro e o futuro político. Um supera os outros. Você não comemora. Anuncia uma segunda rodada quando ambos os lados aceitarem negociar. E sabe que eles vão. Você lhes vendeu a guerra equilibrada. Agora vai vender a saída. Das janelas você vê o mar calmo enquanto a linha de frente continua ativa. Não é mais uma guerra sem direção. Tem data de expiração, não por moral, por negócio. Desta vez competem para ver quem paga mais para terminá-la. O som chega primeiro. Helicópteros presidenciais. Luzes atravessam a noite. Tiros, vidros quebrados, caos breve e preciso. Você não se mexe. Sabe quem está chegando. Não é um ataque, é uma entrada. O presidente aparece escoltado. 10 maletas são colocadas diante de você e abertas. Dinheiro, ouro, documentos. Não é suborno. É confirmação. Você vendeu a paz para militares, a arquitetura financeira para mafiosos. E também para ele. Nenhum presidente permite que uma paz estratégica fique fora do Estado. A transição será oficial, ele diz. Tratados. Reconstrução. Narrativa nacional. O projeto ainda é seu. Não é traição. É consolidação. O presidente não veio para eliminar você. Veio para assinar a paz. A guerra foi uma fase. Agora começa a institucionalização. Quando ele vai embora, você fica sozinho entre maletas abertas. Você vendeu a guerra. Você vendeu a paz. E agora o poder oficial paga para participar. Você chama seu jato. As maletas são carregadas e você decola sem olhar para trás. Horas depois, você janta com um ex-militar que virou traficante. Brindam. Falam de negócios. Você menciona calmamente as 10 maletas no seu avião. Ele poderia te matar e ficar com tudo, ele diz. Você poderia responder: eu também sei onde você guarda seu dinheiro. O silêncio confirma que ambos dizem a verdade. Você pede metade de sua fortuna em troca de não entregá-lo. Ele saca uma arma. O restaurante fica imóvel. Você levanta o pulso. Meu relógio transmite tudo. Ele entende que não pode escapar. Baixa a arma. Aceita. Naquela noite eles assinam transferências. Sem sirenes. Sem testemunhas.
Você retorna ao jato. O dinheiro agora é garantia. Você já tem a metade dele. As ameaças não importam. Durante o traslado, você faz uma ligação curta para forças especiais e passa coordenadas exatas. Não é justiça, é limpeza operacional. Horas depois, você atravessa o deserto. Veículos escondidos surgem da areia. Uma facção armada te cerca. Eles sabem quem você é. Pedem um arsenal capaz de mudar a estabilidade social. Você responde por 3 dias. Dúvidas surgem. Você explica que outros fornecedores não podem operar sem ativar alertas internacionais. Se eles não comprarem, alguém mais comprará. O chefe aceita implicitamente. Você volta para o caminhão sem comemorar. Eles não precisam de armas para vencer. Precisam para não ficar para trás. Nada é permanente. Só sua capacidade de aparecer onde ninguém espera. Você é alojado numa suíte subterrânea. Sem discursos, você faz chamadas. Contatos em vários continentes ativam rotas, inventários e desvios logísticos. 3 dias não é promessa. É um sistema que já está em movimento. Você desliga. Dorme uma soneca breve. 30, talvez 40 minutos. Ao acordar, alguém bate suavemente na porta. É o chefe. Traz 2 garrafas de um licor extremamente caro. Não é ostentação. É gesto de respeito. Ele se senta diante de você. Serve. Brindam sem discursos longos. Com quem você fará o próximo negócio? Pergunta. Você não olha diretamente. Isso só sabe o destino. Pausa. E talvez meu piloto. Você não sorri. Não confirma nada. Deixa dinheiro pelo licor. Mais do que custou. Não porque ele precise, porque você mantém as contas claras. Você se veste, sem escolta, sem cerimônia. Sai da suíte e atravessa o complexo até a superfície. O sol cai forte sobre o deserto. O vento arrasta a areia em linhas quase invisíveis. Você começa a caminhar. Agora não há helicópteros. Não há mansões. Não há salas de leilão. Só você e o horizonte. Você é, objetivamente, o vendedor de armas mais influente do planeta. Em horas você acumulou fortunas equivalentes a orçamentos nacionais. Trilhões em contratos, ouro suficiente para se aposentar. Mas você não se sente completo. Porque dinheiro é consequência, não objetivo. Você quer mais. Não mais ouro. Mais controle. Mais alcance. Mais cenários onde sua presença mude o equilíbrio completamente. Você caminha sem pressa, deixando pegadas que o vento logo apagará. Você sabe que em 3 dias aquele grupo terá o arsenal. Sabe que em outra região, alguém está perdendo poder neste momento. E sabe que mais cedo ou mais tarde, eles voltarão a precisar de você. O deserto é silencioso, mas sua mente não descansa. Porque enquanto existir conflito, transição ou ambição, haverá alguém disposto a pagar. E você sempre estará disposto a aparecer. Você olha para o sol sem desviar o olhar. O calor bate direto no seu rosto até que, de repente, a luz desaparece. A sombra do caminhão te cobre. O motor se apaga e a porta se abre. Seu piloto de confiança aparece com um sorriso na metade do rosto. Você bronzeou bem. Sobe sem responder. O ar frio dentro contrasta com o deserto para trás. O próximo cliente? Você pergunta enquanto se ajeita. O caminhão parte. Outro continente. Uma ilha. Você ativa a tela à sua frente. Arquivos criptografados aparecem um após outro. Imagens de satélite, relatórios financeiros, comunicações interceptadas. Um grupo mafioso emergente. Quer armas para governar a ilha, não para defendê-la, para controlá-la. Você observa os dados da população. Vilarejos de pescadores, turismo em decadência, um estado longe demais para intervir. Um lugar perfeito para um domínio rápido. E um colapso inevitável depois. Você cruza os braços. Um monopólio destrói o equilíbrio. Sem equilíbrio não há negócio. Desta vez você pensa diferente. Não só vender armas, mas projetar o resultado. Dar poder suficiente para dependerem de você, sem permitir que esmajem a ilha. Reforçar discretamente quem possa resistir. Transformar o conflito em estabilidade controlada. O piloto te observa de relance. Venda normal? Você balança a cabeça lentamente em negativo. Você observa a ilha girando na tela, pequena no meio do oceano, estrategicamente perfeita. Não, você diz. Algo maior. O caminhão chega ao aeroporto privado, onde seu jato espera ligado. Enquanto sobe, uma ideia toma forma completa. Talvez desta vez você não só venda equilíbrio. Talvez construa um. E talvez, só talvez,
Você ficará com a ilha. Porque histórias como esta e a que deixo na tela acontecem todos os dias. Embora horas depois a ilha aparece no horizonte. Pequena. Perfeita. O piloto reduz velocidade. Estamos entrando no espaço aéreo local. Você observa a costa se aproximar lentamente. Tudo está em silêncio. Silêncio demais. Então o radar emite um alerta. Um sinal. Depois outro. Aviões militares. 2 esquadrões. Direções opostas. O piloto franze a testa. Eles não estão encurralando, estão vindo em nossa direção. Na tela aparece uma transmissão aberta. Uma voz conhecida. O vendedor de armas que você traiu. Vivo. E livre. Você sempre foi bom em antecipar, ele diz. Exceto quando todos decidimos antecipar você. Nós nos cansamos de você. Outro sinal chega. Canal militar. Os 2 exércitos enfrentados na guerra anterior. Aliados pela primeira vez. Você sorri levemente. Não por surpresa. Por compreensão. Finalmente aconteceu o inevitável. O equilíbrio que você vendeu se voltou contra você. O piloto sussurra. O que fazemos? Você sabe que ele te vendeu. Não poderia ser outro. Você olha a ilha no mapa. Tão perto. Inalcançável. Aviões de combate te obrigam a pousar perto da costa. Você já sabe o que vai acontecer. Mas não pode fazer nada. Assim que seu avião toca o chão, eles entram. Mais cedo ou mais tarde isso aconteceria. Os soldados neutralizam seus homens. O traficante que você traiu entra no seu avião junto com o mafioso que compartilhou o licor. De repente, você não é nada. Você não tem fuga. Você respira devagar, porque entende algo que sempre soube. O controle jamais é permanente. Só se administra, até que todos aprendam as regras. A voz do mafioso convida os outros que estavam fora a entrarem. E aqueles 2 eram os chefes militares que você obrigou a comprar de você horas antes. Todos se uniram para derrotar você, já que separados não podiam. Desta vez não viemos negociar, você escuta. Mas você nem se interessa em saber quem está falando. Começam a fuzilar seus homens. Menos o piloto. Silêncio. O oceano à distância. Você não vê mais a ilha. Eles te tiram com as mãos amarradas. E pela primeira vez em muito tempo você não viu isso chegando. O sinal de aviso do seu avião é desligado por um tiro. Eles levam seu piloto. Você só espera que para ele tenha valido a traição. Você pede para ver o oceano. Fecha os olhos e sente o vento no rosto. Você sentia falta daquela sensação e sorri, porque sabe que sua hora chegou. O controle nunca foi seu. Você só o sustentou por um tempo, e esse tempo acabou para sempre. Mas você pode se inscrever e assistir o próximo vídeo, porque, como sabe, o equilíbrio sempre continua mesmo que não esteja em suas mãos.